Olá! No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os tipos de pacientes que são admitidos na UTI, tá? Então, quando a gente trabalha numa UTI, a gente tem que entender que tipo de paciente que a gente vai estar recebendo, tá? A gente já falou em outros vídeos, em outras aulas, você deve ter assistido, que para o paciente ser admitido na UTI, ele precisa ser grave ou de risco, tá? E aí hoje a gente vai falar da diferença, né, entre o paciente grave e o paciente de risco. Lembrando que os dois casos, né, que esses é a possibilidade, né? Ou um paciente já está num estado grave, ou ele tem o risco de se tornar grave, para ele ir para uma UTI, ele tem que ter possibilidade de recuperação, né? Então, bem resumidamente, o que a gente pode dizer, tá? O paciente grave é aquele paciente que tem alguma instabilidade, né, em um ou mais sistemas orgânicos, quer dizer, ele está com algum problema. Então, a gente pode pensar em sistema neurológico, cardiovascular, a gente pode pensar no sistema renal. Algum desses, seja um ou seja mais de um desses sistemas, está com alguma instabilidade, está com algum problema grave, que está fazendo com que esse paciente tenha um mau funcionamento e isso tem o potencial para levar ele à morte, né? Então, esse é o paciente grave que a gente vai estar internando na UTI. O paciente de risco, por outro lado, é um paciente que ele tem alguma condição potencialmente grave, né? Ele não está grave, mas ele pode vir a se tornar um paciente grave. E ele vai para a UTI porque, se ele ainda não está grave, para que ele seja monitorado e, caso ele venha a se tornar grave, ele já esteja no lugar onde tem recurso para o atendimento dele, tá? Então, isso é bem importante a gente perceber. Tem essas duas possibilidades, né? Um exemplo de paciente potencialmente grave, um paciente de risco, é um paciente que passa por uma grande cirurgia, né? Mesmo que a cirurgia esteja, né, correndo bem, mesmo que o paciente evolua bem ali no período pós-operatório imediato, esse paciente possivelmente vai ser encaminhado para a UTI, onde ele vai ser monitorado, né, a cada 15 minutos, meia hora, 1 hora ou 2 horas, seus sinais vitais vão ser avaliados, seu nível de consciência, né, para que chegue à conclusão que ele está bem, que ele está mantendo. Então, é muito comum em grandes cirurgias o paciente passar a primeira noite no pós-operatório na UTI para que ele possa ser monitorado, tá? O paciente gravemente enfermo, então, ele tem uma grande dependência, né, com relação às suas necessidades. Como todo ser humano que se vê dependente, ele vai responder a isso de uma forma individual. Então, tem alguns pacientes que, quando estão nessa situação de precisar de ajuda para comer, de ajuda para fazer suas necessidades, de ajuda para conseguir, né, tomar um banho, tem alguns pacientes que conseguem reagir razoavelmente bem e tem outros pacientes que não conseguem, ficam muito estressados, muito ansiosos. Então, a UTI ela tem esse potencial para algumas pessoas, ela acaba trazendo muita ansiedade, muita irritabilidade até, né? Porque junto com aquela dependência da outra pessoa, vem também, né, a ansiedade, o desconhecido, né, ele não sabe como vai evoluir, por mais que ele esteja bem, por mais que ele se sinta bem, ele está numa UTI, na UTI é um lugar grave, tem outros pacientes ao redor, às vezes tem pacientes que estão entrando em parada cardíaca, é todo aquele fuzuê, né, a equipe de enfermagem atendendo junto com a equipe médica. Então, a unidade de terapia intensiva é extremamente estressante para alguns pacientes. Outros pacientes conseguem, né, absorver melhor e passar melhor por esse tipo de situação. Mas, de modo geral, esse vídeo é para ser curto mesmo, só para a gente falar dessa diferença, né, do paciente que é grave e o paciente que tem potencial para ser grave, tá? Eu espero você, então, no próximo vídeo.